Os Otsutsukis são um dos maiores mistérios da franquia. Nem tudo ainda sobre esse clã foi explicado e com o passar do tempo, vamos descobrindo mais e mais desses seres. E com o mais recente Otsutsuki apresentado na franquia, o Ishiki, o nível subiu muito pelo simples fato do personagem ser um baita de um antagonista, poderoso, imponente, interessante, enfim, tudo que já sabemos. E com o Code assumindo esse papel de principal ameaça daqui pra frente, muitos acham que o personagem não tem condições de ser tão ameaçador quanto o próprio Ishiki. Porém, e se eu te disser que o Code tem potencial para ser um vilão tão ou mais poderoso que o Ishiki num futuro próximo? Se você acha que eu tô viajando, fica até o final do vídeo, pois vai ser exatamente sobre essa questão que vamos comentar hoje. E se tá chegando agora, já se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, para início de conversa, a gente tem que estabelecer uma coisa já de início. O Code é um dos vilões mais subestimados da obra, justamente pelo fato de parte dos fãs não compreenderem totalmente o potencial do personagem ou por esperarem um antagonista tão poderoso quanto o Ishiki já de cara. Mas eu já adianto que o título do vídeo não é exagero, já que o Code realmente tem um potencial enorme e já de agora é um vilão mega poderoso. A fala do Amado de que o Naruto não teria chances contra ele sem a Kurama não é exagero, mas pra gente tentar entender tudo isso, precisamos voltar lá pro capítulo 55 do mangá, que foi quando o Code assumiu o seu papel como principal vilão da obra. E no capítulo 55, a alma do falecido Ishiki entra em contato com o seu servo mais leal, o Code. Ele oficialmente passa sua vontade para ele, revelando então que o Code possuía um karma branco, um karma diferenciado que o proporcionava as mesmas vantagens que um karma perfeito, com a exceção que ele não poderia servir como receptáculo. Porém, ele ainda tinha as vantagens de poder usar as habilidades contidas nele. Logo, o karma do Code é tão poderoso quanto os outros, é bom deixar isso claro. Mas isso não é o que mais impressiona. O que mais chama a atenção é que o Code é o usuário mais experiente do karma, conhecendo muito dos seus segredos, como a gente viu no capítulo 63 do mangá. Basicamente, o Code sabe extrair o máximo do karma mesmo estando limitado pelo limitador implantado pelo Amado. Mas o que isso realmente significa? Isso significa que o Code é o melhor usuário do karma na atualidade, a maior fonte de poder introduzida agora em Boruto e que deve ser os principais trunfos do Boruto e do Kawaki no futuro, como a gente viu lá no primeiro capítulo e no primeiro episódio. E como explicado pelo próprio Code no capítulo 63, o usuário que souber usar o karma da maneira adequada pode ter acesso a algo que ele chama de experiência de combate dos Otsutsukis, basicamente toda a experiência e dados desses seres durante milhões de anos, o que já demonstra um nível de poder absurdo que o karma pode proporcionar ao seu usuário, e o entendimento que o Code possui desse selo, já que ele conhece a verdadeira essência dele. Lembrando mais uma vez que até o momento, o Code não mostrou seu verdadeiro poder ainda na sua forma limitada. Seu poder deve ser bem maior sem os limitadores. Além do que, apesar do Boruto ter liberado o poder do Momoshiki no final do capítulo 63, vale ressaltar algo que muita gente deixou passar por conta da empolgação da transformação do Boruto. E mano, foi o próprio Code que influenciou e pressionou o Boruto para liberar o verdadeiro poder do karma. Literalmente ele chutou o Boruto para que ele mostrasse a sua verdadeira forma. Ninguém em sã consciência que não se garante faria isso, apenas se a pessoa desconhecesse o karma, o que, logicamente, não é o caso do Code, que revelou que sabia da verdadeira essência do karma. No mínimo, pro Code ter pressionado o Boruto é porque ele já sabe o que está por vir, o que significa que ele dificilmente será surpreendido em batalha, até porque Code não demonstrou nenhuma surpresa quando o Boruto liberou o poder do Momoshiki. Até porque Code acabou de assumir como principal ameaça da obra. Ele ser derrotado agora pelo Boruto não faria muito sentido para um vilão que ainda está sendo construído. O que deve acontecer agora é o personagem se estabelecendo cada vez mais como um vilão poderoso, mostrando seu verdadeiro poder para os leitores e continuar se desenvolvendo. Ele derrotar o Boruto na sua forma mais poderosa já mostrada até então seria uma grande demonstração do seu poder. Fora que o Code ainda é um personagem em construção. Boruto pode dar trabalho a ele, mas dificilmente o derrotará.
E tem mais um ponto que é muito importante deixar claro. Voltando lá para o capítulo 55, o Ishiki explicou por detalhes o seu plano, confiando a Code. Ele também explica como Code poderia se tornar um deus único e tudo o que ele deveria fazer, indo de planeta em planeta e plantando a Shinju. Resumindo, Ishiki deixou claro que o Code pode se tornar bem mais poderoso do que ele. O Code pode se tornar uma divindade suprema e tem tudo o que precisa para isso. É um fato incontestável e o próprio Ishiki diz isso ao Code. O que significa que o novo vilão da franquia tem tudo para se tornar um ser muito poderoso. Claro que dificilmente ele chegará a esse estado máximo, mas isso não quer dizer que o Code não pode evoluir o suficiente para se tornar muito mais poderoso que o próprio Ishiki. Até porque a gente também precisa levar em consideração mais um ponto. Time Skip. Sim, o bendito Time Skip que ninguém aguenta mais ouvir falar. Existe sempre a possibilidade do Time Skip demorar um pouco mais para acontecer e o Code ser derrotado até lá, mas, ao que tudo indica, essa passagem de tempo acontecerá em breve e o Code, que ainda está sendo construído como um vilão, deve durar bastante. Então precisaria de um motivo coerente para ele dar uma pausa nos seus planos de vingança por 2 ou 3 anos, dependendo do tempo do Time Skip. E uma ótima forma disso acontecer é com o próprio Code viajando para outros planetas para se tornar mais poderoso e evoluir a sua atual forma, algo que o próprio Ishiki diz para ele que o Code tinha que continuar se desenvolvendo. Obviamente, se ele fizesse isso, não precisaria ser mostrado, mas poderia ser deixado subentendido. Mas voltando aqui, essa é uma possibilidade real e que o próprio Ishiki disse ao Code, é um fato e pronto, mano. E se isso acontecer, poderia ser durante a passagem de tempo, o que daria tempo o suficiente para os protagonistas evoluírem e se prepararem para o seu retorno. Obviamente, isso não precisa acontecer agora, mas é uma possibilidade real, já que seria uma maneira de deixar o Code mais poderoso do que ele já é, encontraria uma solução para contextualizar o seu sumiço por um certo período e ainda por cima poderia ter um gancho para o próprio Time Skip. Claro que teria que ter uma motivação para o Code optar por esse caminho e adiar os seus planos de vingança. Quem sabe a própria forma e poder do Boruto o incentive a isso, mas como eu falei, isso é algo simples de se explicar. O que importa aqui é que o personagem tem gancho de se tornar mais poderoso do que ele já é, se seguir o que o Ishiki disse. Claro que a ordem no plano mudaria, mas não importa, no final dá no mesmo. Então basicamente a gente tem um vilão que é o maior e melhor usuário do Karma, ainda está limitado, não mostrou seu verdadeiro poder e tem a brecha para ir para outros planetas e evoluir ainda mais até assumir uma nova forma, sendo o herdeiro do clã Otsutsuki, aquele que dará continuidade ao clã e pode iniciar uma nova fase para esses seres, algo que o Ishiki o confiou. As possibilidades do Code são gigantescas. E só para concluir, um pequeno ponto extra. Eu vejo muita gente falando da motivação do Code e, cara, a motivação dele, se parar pra pensar, é totalmente normal e até melhor que a do Ishiki, já que basicamente ele vai seguir os mesmos planos do Ishiki, ou seja, a sua motivação é no mínimo do mesmo nível que a dele e ainda por cima ele quer vingança, o que significa que o personagem não quer apenas o fruto de chakra, ele quer se vingar das pessoas que mataram seu deus. Eu sei que muitos questionam essa idolatria dele, mas mano, a gente tem que levar em conta que o Code ainda é um personagem em construção, diferente do Kawaki que teve o seu amor pelo Naruto mostrado ao longo do tempo. O Code não teve, logo, o público entenderia muito mais uma revolta do Kawaki em caso de morte do Naruto do que a do Code, já que o amor do Kawaki foi algo construído. Já o Code, antes da morte do Ishiki, a gente nem sabia dessa idolatria dele. Isso ainda pode ser explicado no futuro, ou não. O amor do Code pode ser muito mais uma loucura e insanidade do personagem do que algo que foi construído, algo que o Ishiki fez que despertou esse amor nele, o que na real deixaria o personagem muito mais ameaçador, já que ele seria apenas um louco que idolatra essa raça. Óbvio que isso sim pode ter uma explicação, já que, como o próprio Code diz, ele idolatra os Otsutsukis e respeita até mesmo Boruto, que é o receptáculo do Momoshiki e seu adversário, mas não necessariamente precisa de uma explicação para o seu amor ao Ishiki. Isso pode ser muito mais uma consequência da sua loucura pelos Otsutsukis do que algo específico do Ishiki. Enfim, eu acho as motivações do Code muito interessantes e o personagem só vai melhorar com o passar do tempo.
Mas basicamente esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho aí do novo vilão da obra, que tem muitas possibilidades interessantes pro futuro. Mano, o Cold pode chegar num nível que ninguém chegou até agora. Mas mano, comentem aí o que vocês acham do Cold. Vocês gostam do personagem? Estão empolgados pro futuro dele? Ou vocês querem que um novo vilão seja apresentado o quanto antes? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se você for novo, se inscreva no canal se curtiu, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos como esse. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.